Honrar pai e mãe. Por que muita gente ainda tem dúvidas sobre isso e muita gente ignorante pensa que tem que seguir o que o livrinho está falando e não seguir a nossa consciência? Honrar pai e mãe, para começar, deve ter um respeito, né? Ou pelo menos deveria ter um respeito mútuo entre pais e filhos. Só que, infelizmente, existem casos que a gente não pode ignorar, em que essa romantização de família perfeita não existe. Existem crianças vulneráveis, existem adolescentes traumatizados, adultos perdidos com depressão, com ansiedade, porque sofreram abusos sexuais a infância inteira, porque sofreram transtornos psicológicos dos mais severos que vocês podem imaginar, porque tiveram pais narcisistas, pais psicopatas, né? E a religião distorce totalmente isso, te convencendo de que não importa o que o seu pai ou sua mãe faça, não importa se seja narcisista, não importa se você conviva com um psicopata e até possivelmente alguém que pode vir a te matar um dia, né? Por ter esse tipo de comportamento, por ter esse tipo de transtorno. Isso não importa. O que importa é que eles são pessoas santificadas e perante a Bíblia e perante Deus são pessoas totalmente inocentes e isentas de qualquer acusação. São pessoas colocadas em um pedestal e não importa se você é o filho ou a filha que foi vítima desses seres. Você, obrigatoriamente, além de perdoar, você deve também conviver com essas pessoas. O que torna a situação mais difícil, né, bebê? Até porque quem cita esse discurso medieval são justamente aquelas pessoas que tiveram uma infância privilegiada, que tiveram pais maravilhosos, ou até nem tão maravilhosos assim, já deve ter apanhado de cinta e tudo mais, mas que na percepção delas, um abuso sexual, um espancamento diário, uma humilhação na frente dos colegas, amigos e parentes, uma lavagem cerebral, certo? Cerebral. Um abuso psicológico, né, onde faz você acreditar que você é o vilão da história. Tudo isso é normal perante a sociedade que não consegue sentir o mínimo, que é a empatia, a compaixão pelo próximo. Não se coloca no lugar do próximo, coloca sempre Deus à mercê de tudo isso. E aí muitas vezes as pessoas param para refletir: que Deus é esse que quer ver o meu sofrimento em prol de uma defesa de pessoas que deveriam estar me amando, mas não estão? Que Deus é esse? Vou virar ateu, vou virar ateia, porque eu não quero seguir esse Deus. E em partes essas pessoas estão certas, né? A gente cria uma imagem de Deus totalmente distorcida, porque a gente aprendeu assim. E a gente aprende a ter raiva desse Deus, que é um Deus injusto. Por quê? Porque a gente ouviu de bocas imundas de que Deus é esse cara julgador e que simplesmente vai te colocar no fogo do inferno e vai jogar os seus papaizinhos santificados lá no céu para viverem o paraíso, onde os valores são totalmente distorcidos, né? E aí você fica naquele looping de culpa, de remorso, você não quer conviver porque você não aguenta mais sofrer, você não aguenta mais ser explorado ou ser explorada, você já tem idade para sair dessa dependência emocional, você já tem idade para se manter sozinho, sozinha, seguir seus sonhos, parar de ser manipulado, de ser explorado, de sofrer. E aí você fica nessa culpa porque tem sempre alguém te puxando para trás. Alguém que não tem especialização no assunto e alguém que não tem critério nenhum para estar falando disso. E aí, 2000 anos depois da vinda de Jesus, o discurso continua sendo o mesmo, a manipulação continua sendo a mesma, e toda aquela historinha, todo aquele blá blá blá, todo esse mimimi que as pessoas insistem em seguir, né, em prol de uma religião, em prol de uma crença, uma defesa pessoal que elas têm e que querem tornar isso intactas, né? E aí acabam com muitas outras vidas. O que eu tenho para dizer para essas pessoas que sofrem com pais narcisistas ou psicopatas e que até têm muita dificuldade para perdoar é que, em primeiro lugar, eu entendo vocês. Eu aceito e acolho vocês com amor. Eu gostaria que vocês entendessem que vocês não estão sozinhos. Há muitas pessoas aí espalhadas pelo mundo inteiro que passam pela mesma situação que vocês. E acreditem,
Vocês não têm culpa de nada. Vocês são pessoas amadas. Vocês não têm culpa de terem nascido num ambiente familiar totalmente desestruturado. A culpa não é sua. Uma verdade que pode doer ainda mais é que talvez esses pais nunca tenham amado você. Mas que ainda assim a culpa não é sua. Você não pediu para vir ao mundo. Você não pediu para nascer. Você não pediu para sofrer. Você não pediu para nada. Você simplesmente hoje está aqui e você entende que essa relação não é normal, por mais que os outros transpareçam essa normalidade, que para você, que vestiu o sapato sozinho, sozinha, trilhou esse caminho, né, na solidão, só você sabe o que você passou. Então ninguém tem o direito de desvalidar a tua dor. A tua dor, sim, é sua e ela é válida, só você passou por ela. Você sim tem o direito de ser compreendido, de ser amado, de ser misericordioso com o próximo também. E também terem misericórdia com você. É o mínimo que você merece, e principalmente respeito. Só que infelizmente muita gente não está preparada para essa conversa. Mas entenda que você não está sozinho, você não está sozinha. Você não é só mais uma pessoa no meio da multidão. Tem muita gente que está nessa com você. E todas as pessoas que passaram por esse caminho, 100% delas sabem hoje o que é viver. Essas pessoas que fizeram as escolhas de não terem mais o contato com os pais, descobriram uma nova vida, um novo renascimento, fizeram terapia, descobriram o que é ser amadas de verdade, descobriram que elas não precisam se diminuir para se encaixar no mundo de ninguém. E agora vamos definir o que é honrar pai e mãe de verdade, para que você tire de uma vez por todas essa visão distorcida que você aprendeu. Honrar pai e mãe, claro que também tem a ver com perdão. Mas quem sou eu para dizer que você deve hoje imediatamente trabalhar esse perdão, se você nem ao menos se perdoa, né? E tem pessoas que têm casos muito específicos, que eu me coloco no lugar delas, e não tem como eu obrigar elas e dizer assim, olha, você tem que perdoar, você tem que perdoar. Eu acho que cada um sabe o seu tempo. Seria muito importante, sim, que você pensasse nessa possibilidade e não pensar no perdão como um perdão para o outro. O perdão é para você, é para te liberar do outro. E entender que o que ele fez para você diz respeito a ele ou ela, né? E não diz respeito a você. Você não tem culpa de ter tido pais assim, ok? Então, mesmo assim, eu não discrimino quem não consegue, tá? Porque ao longo da minha vida eu fui conhecendo tantas histórias diferentes, traumáticas, histórias assim assustadoras, que só quem passa para saber e só quem passa isso para poder dizer, Cris, é muito difícil perdoar e eu não sei se um dia eu vou conseguir perdoar. Tá tudo bem, tá bom? Eu ainda mesmo assim te acolho e te aceito com amor. Esse é o seu processo, eu respeito muito o seu processo. Segundamente, honrar pai e mãe, mesmo que você não consiga hoje ver isso, mas eu sei que em algum momento na sua vida, com muita prática, você vai aprender a enxergar isso. Alguma coisa na vida do seu pai ou da sua mãe te trouxe uma referência, te ensinou algo bom, tá? E honrar pai e mãe nada mais é do que manter dentro da gente características positivas dos nossos pais. Assim você estará honrando. Um exemplo disso é que talvez o seu pai ou a sua mãe tenham o hábito de chorar com muita facilidade. É um exemplo até meu. E aí, você também teve esse hábito de chorar com muita facilidade, por exemplo. E você acha isso ruim porque você herdou isso do seu pai e da sua mãe. Só que isso não é ruim. Isso é uma característica pessoal sua. É a sua essência, fez de você quem você é. Entende? Tem gente que não chora com tanta facilidade, tem gente que chora, tem gente que ri muito, tem gente que tem gargalhada escandalosa, tem gente que é mais silencioso. Todo mundo é diferente, todo mundo é único. E chorar faz parte da sua essência. Então não abandone isso porque o seu pai ou a sua mãe tinha isso e você herdou isso deles, ou dele ou dela. Entenda que honrar é você ter dentro de você uma essência legal. É você entender que, poxa, fizeram coisas ruins comigo, mas e se eu pegar as coisas legais, manter em mim e depois repassar para os meus filhos? Não seria legal? Isso é honrar. Honrar não significa você ter que perdoar e ainda conviver. Existem pais que não nasceram para ser pais. E tem muita gente também que não está preparada para essa conversa. Existem pais que nunca deveriam ter dado a vida a nenhuma criança. E existem pessoas maravilhosas que gostariam de ter te conhecido.
É assim a nossa vida. Muitas vezes eu acho que não há uma explicação tão específica para algumas coisas que só pertencem a Deus, mas eu acho que a maioria das coisas a gente consegue resolver sim e ter respostas aqui. Eu acho que todas as pessoas vieram na família que deveriam vir por algum motivo específico, e principalmente pela nossa evolução espiritual. Eu acho que todo mundo é capaz de se resolver, de se curar, de se entender, de se amar, né? E de repassar esse amor ao próximo, aos seus filhos, por exemplo, que são pessoas que irão surgir de você, que serão a sua descendência, a sua continuação, um pedacinho de você. Olha que orgulho poder gerar uma outra vida. Então, mesmo que você não tenha recebido o amor que você gostaria de ter recebido dos seus pais, você tem sim a capacidade de devolver esse amor para os seus filhos de uma forma íntegra. Isso é honrar pai e mãe. É você conseguir dar o seu melhor, mesmo você não ter conseguido receber o melhor deles. Eu acho que quando a gente mantém na nossa vida princípios que a gente tem que deixar intactos, a gente consegue perceber o quanto a nossa vida fica mais leve e seguir a nossa vida de forma a ver as coisas de uma outra maneira. Eu não tenho pais que me amam, mas eu posso conhecer outras pessoas que eu posso considerar meus pais, não posso? Posso. Eu posso enxergar a vida de uma forma menos torta, porque não é porque isso aconteceu comigo que não existem pais maravilhosos, que não existem pessoas que vão gostar de mim do jeito que eu sou. A vida é um sopro, a vida é segredo, a vida é mistério, a vida é tudo e ao mesmo tempo a vida é nada. Eu acho que essa mistura de coisas intrigantes, de coisas complexas e ao mesmo tempo simples é que torna a nossa vida tão especial e única do jeito que ela é. Então, olhe para frente, use seu passado como referência e não permaneça lá. Porque passado não é lugar de permanência. Passado é lugar de referência e um local onde você deve estar quando você quer voltar a aprender alguma coisa que você ainda não aprendeu. Daqui para frente, viva. Você tem a oportunidade de viver mais um dia. Você tem a oportunidade de fazer diferente mais um dia. Então, para de focar um pouquinho lá atrás e mantenha as características boas, que eu tenho certeza que ao longo da sua vida irão aparecer outras características que você nem se lembrava e vai dizer: valeu a pena perdoar, valeu a pena seguir minha vida em frente, valeu a pena entender que nem tudo sai como eu quero porque eu não controlo tudo. Mas o importante foi eu entender que eu sou especial, eu não tô aqui na terra à toa, eu sou único, eu sou única e sempre vai ter alguém que vai me amar e me tratar do jeito que eu mereço. Gratidão ao universo, gratidão a todas as pessoas que entraram na minha vida de forma boa ou ruim, porque isso me tornou a pessoa que eu sou hoje. E aí você começa a entender a que veio. E se você transformou a sua dor em amor, você pode ajudar uma outra pessoa que passou pela mesma situação que você de forma empática, de forma amorosa, e a cuidar dessa pessoa e a salvar mais uma vida. Entendeu? Eu acho que o grande segredo da vida é a gente lidar com as nossas frustrações e a gente nunca vai conseguir curar nada 100%, mas a gente sobrevive e a gente vive com isso. É um dia de cada vez, é dando um passo de cada vez e a gente continua em frente. Esse é o segredo da vida, não parar. Obrigado por ter assistido esse vídeo aqui e até o próximo.